Shalom Adonai, a você que está comigo nesta manhã. Estamos iniciando mais um estudo da palavra do nosso bom Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar alcançando o seu coração, a sua vida e também toda a sua família. Eu sou o pastor Nilson, pastor da Igreja Presbiteriana de Ubiratã, e para nós é uma alegria tê-lo nesse momento participando desta live, desse culto, desse estudo da palavra do nosso bom Deus online. Como já muitos têm dito e também nós temos afirmado, não é possível estarmos juntos. Estamos separados geograficamente, mas com certeza estamos agora unidos em espírito, pela fé em Cristo Jesus. Eu gostaria que você participasse conosco da nossa escola bíblica, do nosso estudo, que você estivesse chamando a sua família, que você também estivesse compartilhando esse momento, avisando a todos que, olha, estamos começando o estudo da palavra de Deus, da Igreja Presbiteriana de Ubiratã. E nós vamos estudar nesta manhã a palavra do nosso bom Deus. E nós vamos orar. Penso que a oração, nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento social, não só nesse período, lógico, mas em todos os momentos da nossa vida, nós precisamos nos colocar diante do nosso bom Deus. Que você também agora, onde você está, você possa se aquietar, mesmo que você esteja tomando o seu delicioso café, mesmo que você esteja talvez sentado aí no sofá da sua sala, ou talvez até mesmo ainda repousando, mas conectado conosco, participando desse momento tão especial para a glória e a honra do nosso bom Deus. Convide a sua família, convide todos que estão com você e que você pode estar junto conosco. Nós vamos orar. Eu gostaria que você aquietasse o seu coração, a sua alma, e que nesse momento nós buscássemos a presença do nosso bom Deus. Nós vamos agradecer por tudo, pela semana, também pela próxima que se inicia, pela oportunidade que Deus nos dá de não ficarmos sem o alimento da palavra. Eu quero convidar você então a fechar os teus olhos e buscarmos a presença do nosso bom Deus. Amado Deus, em nome de Jesus Cristo, aqui estamos nós diante do Senhor. Ainda que não podemos tocar, abraçar nossos irmãos ou vê-los pessoalmente, mas cremos, ó Deus, que estamos unidos pela fé no poder e na graça de Cristo Jesus. O Senhor tem visto o teu povo nesses últimos dias, ó Deus, o quanto muitos deles têm tido saudade da casa do Senhor, desse momento especial. Hoje é o dia do Senhor, nós não podemos estar unidos fisicamente, mas podemos estar unidos pela fé em nome de Jesus. Agora olha para os nossos irmãos, aonde eles estiverem, ó Deus, aonde eles se encontram neste Brasil afora, neste mundo afora, Deus, que a tua graça, que a tua poderosa mão se estenda sobre cada um deles para a glória do teu nome. Te peço também por outras lives, ó Deus, que estão sendo realizadas em cada igreja, por cada pastores, missionários, evangelistas, ó Deus, que a palavra do Senhor percorra, Deus, todos os cantos, todas as famílias, ó Deus, que possa estar adentrando, abençoando, trazendo graça, salvação, conforto, ânimo e esperança para a glória do teu nome, Senhor. Sabemos que nada acontece pelo acaso, pelo destino, mas cremos naquilo que a tua palavra diz, que tudo é cristocentria, ou seja, é o Senhor que dirige a história e governa todas as coisas. Traz agora sobre nós a paz, a iluminação do teu Espírito, para nós que iremos falar da tua palavra, os ensinos do Senhor, como também para aqueles que vão ouvir
da palavra do Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe. Coisa maravilhosa saber que as nossas orações não estão presas a um determinado lugar. Bom, nós estamos aqui para estudar a palavra do nosso bom Deus. Eu gosto muito daquele texto que está lá em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, no finalzinho dele, ou no meio dele, melhor dizendo, ali no versículo 21 e 22, quando diz assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Até ouvimos, abrindo um parênteses, até ouvimos na semana passada uma mensagem com o nosso evangelista Cleverson a respeito desse texto. Um grande abraço a vocês aí, Cleverson, que está conosco também, a igreja de Campina da Lagoa, que Deus abençoe a cada um de vocês. Fecha-se esse parênteses. E é interessante que nós, de vez em quando, sofremos de uma amnésia. Esquecemos as promessas de Deus, a palavra de Deus. Então, baseado nesse texto que diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero recapitular com você, isso mesmo, eu quero recapitular com você aquilo que é a nossa série expositiva aos domingos à noite, aqui na nossa comunidade. Eu já tenho dito em pelo menos 2 estudos anteriores que nós temos estudados expositivamente o livro do Apocalipse. Todo domingo à noite nós temos pregado uma porção, uma parte, e temos sido ricamente abençoados. Como não podemos estar mais aos domingos à noite, tem sido mensagens específicas, direcionadas para fortalecer ainda mais a sua confiança em Deus, eu quero aproveitar aos domingos agora, relembrar com você o início da nossa série. Espero que seja pouco, esses estudos online, que logo estejamos juntos, nos abraçando aqui, mas eu quero aproveitar esse período então e relembrar com você, trazer à memória, ao coração, aos olhos, a história de Deus. O livro do Apocalipse é um livro assim, é um livro para trazer conforto ao nosso coração. Você que já estudou comigo, talvez venha relembrar, você que ainda não participou conosco, você vai aprender sobre a palavra do nosso bom Deus. Então eu quero convidar você a pegar a palavra do nosso bom Deus e abrirmos lá em Apocalipse, capítulo 1. Isso mesmo, Apocalipse, capítulo 1. Enquanto isso, você vai curtindo aí a nossa live, você vai fazendo suas perguntas, seus pedidos de orações, que ao final nós estaremos orando novamente por todos os pedidos. Você pode interagir dando um glória a Deus, amém, concordando com aquilo que vai ser exposto nesta manhã, tá bom? Venha participar conosco, não fique aí na sonolência não, desperta conforme diz a palavra, tu que dormes. Apocalipse, capítulo 1, nós estaremos fazendo a leitura do versículo 1, 2 e 3, quando a palavra nos diz assim no versículo 1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. O versículo 3 finaliza: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Eu vou dar um tema para o nosso estudo nesta manhã: Jesus, Senhor da história. Eu vou repetir para você: Jesus, Senhor da história. Bom, creio que você já deve ter visto, lido e ouvido um grande expositor brasileiro chamado
reverendo Hernandes Dias Lopes. Em um determinado livro, lendo sobre ele, sobre os seus comentários, algo me chamou a atenção sobre a frase que mostra a história de Deus. Ele disse o seguinte: o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, está com os lemes da história em suas mãos e governa os destinos da história conforme a sua vontade, o seu propósito e para a sua glória. Aleluia! Fantástica esta palavra do nosso irmão e pastor Hernandes Dias Lopes. E isto é verdade. Penso que só esta frase poderia fortalecer o nosso coração, em saber que o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, está com os lemes da história nas suas mãos. E mais, Ele governa os destinos da história. Para quê? Conforme a sua vontade, conforme o seu propósito e para a glória do seu nome. Quando eu penso na história, Jesus, o Senhor da história, eu penso no texto que nós lemos nesta manhã. O livro do Apocalipse é um livro que traz o desvendar. Olha só que coisa fantástica. Ele traz o tirar o véu, abrir as cortinas da história. Aleluia! Mas é importante dizer que não só o livro do Apocalipse, mas toda a escritura de Gênesis até o Apocalipse mostra a história. Mas agora acontece algo diferente. O nosso contexto maior já é o final da história dos primeiros apóstolos. Jesus já tinha vindo, nascido, Jesus já tinha sido um instrumento de bênção, já havia sido pregado na cruz, Jesus já havia sido sepultado, Jesus já havia ressuscitado, já havia tido um período com os seus discípulos e agora já foi assuntos aos céus. Passou-se um período e agora um dos seus discípulos, João, tinha sido levado para uma ilha chamada Pátmos. O texto do seu contexto de Apocalipse 1 vai nos dizer isso. E lá, estando preso, ele recebe a revelação de Deus. Lá ele recebe a revelação da história. Agora, entendemos algo. Muitas vezes, para muitos, espero que não para você que me ouve nesta manhã, mas para muitos, a história ou o mundo, como eu sempre tenho dito, é como uma carroça velha, ladeira abaixo. Ou talvez, conforme eu ouvi alguém dizer, como um caminhão desgovernado, ou então, por que não dizer, um avião desgovernado sem o seu piloto. Ambos estão ali em ladeira abaixo e a qualquer momento vão colidir com alguma coisa e vão destruir. Para muitos, a história humana ou o mundo está assim. Está sem um piloto, está sem um governante, mas eu penso, você que me ouve nesta manhã, querido ouvinte, que se você ama e se você tem a fé em Jesus, você não crê nisso. Amém? Penso que você crê que a história está nas mãos de Deus, ainda que você e eu não entendamos algumas coisas, é verdade. Nós não temos resposta para tudo e não compreendemos alguns acontecimentos. Mas para nós que amamos a Deus por meio da fé em Cristo Jesus, tem um piloto, amém? Tem um líder, temos um pastor, temos um sustentador que dirige, olha só que coisa fantástica, que dirige a história para um final, para a glória de Deus Pai. Isto é importante. E aí me faz vir à memória aquilo que está lá em Isaías, que você deve lembrar muito bem, capítulo 40, quando a partir do versículo 12 até o versículo 31, ele vai narrando a grandeza de Deus. Ali podemos dizer que nós aprendemos sobre a translação da terra, o movimento que a terra dá em torno do sol, e a rotação
ou seja, o movimento que a terra dá em torno de si mesma. Olha que coisa fantástica, quem é que faz isso? Não é Deus, o Senhor da história? Mas ali nós aprendemos também que as nações, elas são como pingos d'água, caindo de um balde. Mas diz ali também que Deus, Ele mesmo Ele levanta as nações, mas Ele também derruba as nações. Ali há um governo desse Deus maravilhoso. As Escrituras, principalmente nos Salmos, vão dizer que Deus colocou cada estrela e chama cada uma delas pelo seu nome. Olha que coisa fantástica. Então nós cremos nesse Deus, o Deus que dirige a história, o Deus que governa os grandes detalhes, mas também os pequenos detalhes. Deixe-me dar um exemplo para você que talvez seja bem conhecido da história brasileira. Você deve lembrar do ex-presidente chamado Tancredo Neves. Ele foi o primeiro presidente a ser eleito em 1985. Lembro, e você já deve ter visto sobre isso também, que ele disse que se ele tivesse os votos, ninguém tirava a presidência dele. Os votos ele teve, mas a presidência ele nunca assumiu. Observem que quem dirige a história não é você que me ouve nesta manhã, não é os grandes líderes, mas quem dirige a história é Deus. E você precisa acreditar nisso. E é sobre isso que o nosso texto nos ensina. Jesus, o Senhor da história. O que nós aprendemos sobre Jesus, o Senhor da história? Num primeiro momento, se você olhar o versículo 1, vai dizer que Jesus dirige a história. Olha só que coisa fantástica, você podia dar um glória a Deus aí. Jesus dirige a história. E é isso que João recebe. A revelação é justamente disso, de que tem um Deus que dirige a sua história. Observem comigo novamente o que diz o texto. Ele afirma dizendo, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que foi enviado, claro, por um anjo, a João, o seu servo. É interessante que aqui nós aprendemos duas coisas interessantes e importantes. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que é uma revelação, veja bem, ela é uma revelação de Jesus Cristo. Todo o livro do Apocalipse, como também toda a Escritura, sempre mostrou a vinda do Messias. E aqui ele está mostrando justamente sobre isso. Revelação de Jesus Cristo. É Jesus que está sendo revelado no livro do Apocalipse. O seu governo, a sua centralidade. Veja bem, não é a respeito de Jesus no aspecto de algo novo, diferente, não. Mas é a revelação de que Jesus está dirigindo a história. Ele que está dirigindo a nossa história. Mas ele mostra no segundo momento também nesse texto algo interessante, que diz assim, olha, em breve devem acontecer. O que ele está mostrando aqui é que os acontecimentos não seriam algo de imediato. Nós temos essa tendência de olhar para todo o livro do Apocalipse e dizer assim, olha, o que está acontecendo hoje, por exemplo, com o Covid-19, esta pandemia, está lá em Apocalipse, é o fim do mundo, é o sinal. Sim, é um sinal, mas ainda não é o fim. Eu sempre tenho dito que é um alerta para a igreja, pensarmos um pouco mais no céu, na eternidade, mas é um alerta também para o mundo, que tem um Deus que governa a história. Aleluia! Que coisa maravilhosa. Então ele está dizendo que algo, a revelação de algo que deveria acontecer, não de imediato, mas no decorrer da história, até o final dela. Você deve lembrar de 2 Pedro,
2 Pedro 3,8, quando afirma dizendo que um dia para Deus é como 1000 anos. 1000 anos para Deus é como um dia. É isso que o livro do Apocalipse vai trazer para todos nós. Ainda que o versículo 1 não nos traga 2 lições que eu quero colocar agora, mas todo o Apocalipse ele vai mostrar aquilo que eu vou mostrar a partir de agora. Porque Jesus é aquele que dirige a história. Sim, se é ele que dirige a história, a grande pergunta é: que história ele está dirigindo? Primeiro, a história humana. Isso mesmo, a história humana, em todos os sentidos, em todas as eras, em todas as épocas, o passado, o presente e o futuro. A história humana, entenda isso. Eu não estou dizendo do cristão, eu não estou dizendo do ateu, do à toa, do religioso, não. Eu estou dizendo de todos, independente quem ele é. A história humana está nas mãos de Jesus. Que coisa maravilhosa. Às vezes nós não compreendemos, eu concordo com você, alguns acontecimentos, mas se você olhar para Provérbios 21, versículo 1, o autor diz justamente aquilo que Deus faz. Diz que como ribeiros de água, assim é o coração do rei. Mas não é só o coração do rei, dos líderes, não, mas é o coração de todos os seres humanos, e este o inclina, e este o dirige conforme a sua vontade. Quer ver só um bom exemplo? Lembram da história de Faraó? O rei do Egito, naquele contexto de Êxodo, capítulo 7 até o capítulo 13, onde Deus endurece o coração de Faraó. Nós às vezes não compreendemos, de fato, por que Deus endureceu? Aonde está então a livre agência do ser humano? Não o livre arbítrio, não quero entrar em detalhes, mas a livre agência, a livre escolha. Nós temos sim, mas há situações que o poder predomina, porque Deus dirige a história. E Deus endureceu o coração de Faraó, para que o nome dele fosse conhecido e exaltado. Então, Jesus dirige a história? Sim. Ele dirige a história humana. Agora deixe-me dizer também no segundo momento que não só a história humana, mas ele dirige também a história da igreja. Agora você deu um glória a Deus, com certeza. Jesus dirige a história da igreja. Eu quero dizer para você que a história da igreja está inserida dentro da história humana. A igreja não está ao seu bel prazer, não. A igreja não está sem um piloto, não. A igreja não está sem um líder, sem um pastor. Não, ela não está. A igreja está sendo dirigida pelas mãos poderosas de Deus. Agora você precisa entender algo. Mesmo Deus dirigindo a história da igreja, nós estaremos fazendo parte dessa história maior, aonde a igreja caminha junto da história. E isso então não dará a você e a mim a isenção das intempéries, das lutas e das dificuldades. Não. E é isso que Apocalipse está mostrando. Todo o seu livro até o final vai mostrar que a história humana está sendo guiada por Deus, por Jesus, a história da igreja também, e a história da igreja caminha em todos os seus acontecimentos, em todas as suas tristezas, em todas as suas decepções, como também em todas as suas conquistas. Por isso que em determinados momentos você vai ouvir a revelação dada a João, e João vai registrando, por exemplo, Apocalipse 2, versículo 10, quando a igreja primitiva estava sendo espoliada, massacrada, jogada em prisões, em arenas, e aí ele vai dizer assim no versículo 10 do capítulo 2 de Apocalipse: sede fiel, porque fazia parte da história de Deus, e a igreja estava inserida neste meio. E você e eu também, diante desses acontecimentos da atualidade, você precisa se manter fiel.
a esse Deus maravilhoso. Não se assuste, lembre-se disso, coloque na sua memória, Jesus dirige a história. Amém? Mas há uma segunda lição que eu quero trazer para você, que está aí no versículo 2, quando diz, Jesus confirma a história. Eu repito aí para você, Jesus confirma a história. Se você olhar o versículo 2, é o que ele diz, quando afirma, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, tudo quanto o que viu. Uma coisa que nós precisamos entender é que Deus, ele dirige a história, sim, a história humana, como também a história da sua igreja. Mas o livro do Apocalipse, volto a dizer, como toda a Escritura, é para revelar aquele que governa a história em todos os seus sentidos. Nesse caso, Jesus, ele está confirmando a história, os seus acontecimentos. Olhem o versículo 2, quando ele começa dizendo, o qual atestou a palavra de Deus. E esta palavra atestou tem a ideia e significa confirmar, bater o carimbo, assinar. Então, o que ele está nos dizendo, o livro do Apocalipse, em todas as suas páginas também das Escrituras, é que em Jesus está atestando, está confirmando a história, no seu passado, no seu presente e no seu futuro. Você consegue compreender isso? Deixe-me mostrar isso para você. A história, ela é confirmada, ela é atestada no passado. Vocês devem lembrar que no passado, o Antigo Testamento sempre mostrou a respeito da vinda do Messias. Começa lá em Gênesis 3, versículo 15, quando o ser humano pecou e a partir dali diz que Deus providenciaria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Já é a promessa do Evangelho. E aí vai narrando todo o Antigo Testamento na perspectiva da vinda do Messias. Quando nós olhamos em Isaías, olhamos Miqueias, olhamos os grandes profetas, os maiores e menores, os reis também, todos eles tipificando, olhando para a vinda do Messias. É o passado, são as promessas. Então havia uma promessa, é o testemunho de Jesus. Mas aí também o presente. Se no passado era promessa, agora tem o presente. Lembrando que o presente está aqui no Apocalipse, naquele contexto de João, a respeito da chegada agora do Messias. O Messias havia chegado. E é isso que João agora tem em mente para com os seus irmãos, para onde chegasse aquela carta, aonde chegasse o seu livro. Então ele está confirmando agora, atestando a respeito de Jesus, o Messias prometido agora chegou. João é um bom exemplo disso. João viu Jesus, João foi chamado por Jesus, João andou com Jesus, João abraçou, beijou e viu os milagres de Jesus. É o presente dele, é o tempo da época deles. Ele está ali com Jesus. Por isso que ele vai escrever depois em 1 João, capítulo 1, aquilo que nós conhecemos como uma carta do amor. Ele vai dizer assim, o que temos ouvido, temos visto, e as nossas mãos apalparam. Ou seja, ele está falando de Jesus. Está sendo confirmado no passado a promessa, está sendo confirmado no presente a chegada do Messias, mas também o Apocalipse aqui está confirmando a história do futuro. Olha só, passado, presente e futuro. O futuro agora do Apocalipse é mostrar a segunda vinda de Cristo Jesus. Agora é o futuro.
Apocalipse, ele vai mostrando, ele vai trazendo as figuras a respeito da segunda vinda de Cristo. E sobre a segunda vinda, você e eu não temos conhecimento. Ainda que alguns tentam colocar e determinar uma data, como já aconteceu no passado, como você já deve ter presenciado, e isso me faz lembrar de um adágio popular que era da minha época, e talvez você já tenha ouvido, que dizia assim: 1000 chegarás, 2000 não passarás. E nós já estamos hoje no dia 19 de abril de 2020. Então, querer determinar uma data específica, um mês, um ano, até mesmo diante desses acontecimentos que estamos presenciando, do coronavírus, desse isolamento social, onde a terra parou, e dizer, olha, agora é o fim? Não é. Não se iluda. A Bíblia vai dizer no Evangelho de Mateus 24 que na vinda de Cristo Jesus nós teríamos vida como foi de Ló e também foi de Noé. Comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, compravam, vendiam. Estaremos vivendo sim, lutas e dificuldades, com certeza. Mas haverá um período da segunda vinda. Então a história é dirigida por Deus, sim. O texto aqui agora diz também que a história é confirmada por Jesus. Jesus confirma a sua história. E ela se dará ao final, na segunda vinda de Jesus. E aí me faz lembrar a você aquilo que está lá em Filipenses 2, versículo 9. Quando fala que com a vinda de Jesus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo, de fato, é o Senhor. Agora, deixe-me dizer algo sobre esse texto. Quando diz que todo joelho se dobrará, toda boca e toda língua confessará que de fato Jesus é o Senhor, não está dizendo que eles estarão reconhecendo a Jesus como único e suficiente Salvador. Não. Nesse dia da segunda vinda, do juízo final, do tribunal, não há oportunidades. Não, mas é de fato o reconhecimento daquele que é o Senhor da história, aquele que dirige a história, aquele que confirma a história. Porque adorar, se dobrar e se prostrar diante de Deus, a igreja faz pela fé em Cristo Jesus. Toda a terra vai saber quem é de fato o Senhor da história. Mas há uma terceira lição que o texto nos ensina na nossa escola bíblica dominical desta manhã, quando diz que Jesus sustenta, veja bem, Jesus sustenta a história. Vou recapitular. Jesus, ele dirige a história, Jesus, ele confirma a história e Jesus, ele sustenta a história. É o versículo 3. Bem-aventurados aqueles, conforme diz ali, leem, guardam a palavra da profecia e ouvem a palavra da profecia. Por quê? Porque os dias estão próximos. Então, Jesus é aquele que sustenta a história. Eu já disse que ele governa a história humana, sim, em todos os aspectos, mas ele também dirige e providencia a história da igreja, sim, mas é ele que sustenta tanto a história humana como também a história da sua igreja. A história não está ao seu bel prazer, não. Relembra você que me ouve nesta manhã. Podemos não compreender algumas coisas, sim, mas Deus, ele dirige e sustenta a história. Agora, no versículo 3, João, ao receber a revelação, ele é mais específico em dizer como, olha, presta atenção, em dizer como Jesus sustenta a história. Nesse aspecto, ele está mostrando a história da igreja. Como que você, que me ouve nesta manhã, é sustentado individualmente, mas também coletivamente, na sua igreja. Aonde a igreja está
espalhada pelo mundo, ela é sustentada. Como que a igreja primitiva ela foi sustentada no seu início, na sua forma de ser. O versículo 3 inicia dizendo, bem-aventurados. E a palavra bem-aventurados, você sabe que feliz, alegre, contente. Mas como ser feliz e contente? Lembre-se você do contexto aonde a carta está sendo escrita. João está encarcerado. A igreja primitiva já tinha sido dispersada, estava sendo também ameaçada de morte. Chega momentos em que as cartas vão dizer que, Tiago, por exemplo, vai dizer, tendes por motivo passardes pela aflição. Pedro vai dizer que, olha, sofrimento iguais a esses que vocês estão sentindo, saiba que os nossos irmãos, espalhados pelo mundo também, passam. Como que eles poderiam ser fortes? Como que eles poderiam ser sustentados? Visto que agora o Messias já não estava mais ali, mas já havia subido aos céus. Mas o que ele deixa agora para a sua igreja? Ele deixa 3 coisas importantes para ler. E nesse contexto eles não tinham ainda o que nós temos hoje. Toda a Escritura. Eles não tinham todo o Apocalipse. Isso chegaria a eles ainda no futuro. Mas pense agora quando esta carta ou este livro chegasse às igrejas. Como que eles deveriam receber isso? Como que eles seriam confortados? Primeira parte que diz o texto aí, de que forma? Primeiro, ele diz por meio da leitura. Observem que ele diz assim, bem-aventurados aqueles que leem. Aqueles que leem a palavra de Deus. O que ele está dizendo é que era preciso ser sustentado pela palavra de Deus. Ou seja, aqueles que estariam lendo não só o Apocalipse, mas toda a Escritura seriam então felizes, contentes, porque havia uma promessa, Jesus estava sustentando o seu povo. Você precisa lembrar que nesse período de pandemia, de isolamento social, o que vai sustentar a sua alma não são essas lives que nós fazemos aqui, não. Mas o que vai sustentar a sua alma é olhar para as Escrituras e debruçar nela, porque é ela que é a palavra de Deus. Leia as Escrituras. Por isso, 2 Timóteo, capítulo 3, Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, vai dizer assim, medite na palavra do Senhor, porque elas são inspiradas por Deus para o sustento da nossa alma. Mas veja bem, não é só pela leitura, o ler, mas é também pelo ouvir. Olha o que ele está dizendo, e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Como na atualidade, naquela época, do 1º século, da época de João, havia muitos analfabetos que não sabiam ler. Por isso, a carta, o livro deveria ser lido em voz audível, para que aqueles que ainda não tivessem a leitura ouvissem e a palavra chegasse ao coração. Eu fico imaginando aqueles que não tinham ainda a leitura, o quanto eles estariam, atentos para a leitura. Por quê? Porque é a palavra de Deus, é a revelação de Deus dizendo, olha, eis que estou contigo, eu sustento a cada um de vocês, vocês vão ser espoliados, vocês vão ser perseguidos, a história está sendo escrita ainda até o seu final, mas eis que estou convosco. Que coisa maravilhosa. Isso me faz entender então que quem traz paz ao coração, quem abre os olhos e traz entendimento é o Espírito Santo de Deus, para você que me ouve, como também para mim. É a palavra de Deus, é o agir de Deus que traz sobre nós agora o sustento. Mas para isso,
você precisa estar atento. Quando você tem a oportunidade de ler, ouça o que o texto está dizendo, tenha entendimento, esteja atento no direcionar das Escrituras para você. Mas há também uma terceira e última lição que o texto nos traz aqui no versículo 3, como que Jesus nos sustenta. Nos sustenta pela leitura, nos sustenta quando ouvimos, mas nos sustenta também quando a palavra é guardada no coração. Então ela é pela leitura, ela é pelo ouvir, mas ela é também pelo coração. Olha o final do versículo quando ele diz assim, as palavras da profecia e guardam nelas as coisas escritas. Guardar é colocar no coração. Se você e eu não colocamos no coração a palavra de Deus, nos momentos difíceis da vida, como esse que nós estamos vivendo agora, você vai se sentir abalado, você vai se sentir desestabilizado no caminho, você vai perder o foco, o autor e consumador da sua fé. É desta forma então que nós somos sustentados, ouvimos, lemos e guardamos a palavra do nosso bom Deus. Veja que a palavra é o alimento da nossa alma. Você deve lembrar do Salmo 119, quando o salmista pergunta de que forma poderá o jovem guardar puro o seu caminho. E ele mesmo responde dizendo, guardando a palavra no coração. Você quer ser guardado de duvidar do controle de Deus da história, de Deus estar governando todas as coisas, você precisa olhar e guardar as promessas de Deus. Por que eles deveriam ler? Por que eles deveriam ouvir? Por que eles deveriam guardar? Porque o versículo 3 final diz, pois o tempo está próximo. Pois o tempo está próximo. É a expectativa da vinda de Cristo Jesus, de se manter santo, puro e íntegro para a glória de Deus. Mas eu quero concluir a nossa lição de hoje. Eu quero concluir dizendo para vocês, Jesus, Senhor da história. Jesus é o Senhor da história. Deixe-me deixar 3 palavras ao seu coração. Primeiro, só existe um líder mundial. Amém? Só existe um líder mundial. E este é Jesus, o Senhor da história. Segunda palavra ao seu coração. Só existe um porto seguro. Só existe um porto seguro. O porto seguro não é a estrutura humana. O porto seguro é